Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, com muita alegria em receber você como patrimônio nosso. Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse dia lindo e agradável que Ele fez. Deus abençoe muito a sua família, a sua saúde, seus projetos, que Deus possa preservar sua fé e te manter fiel a Jesus Cristo, fiel ao Senhor, porque Ele só pode ser teu Salvador se primeiro for seu Senhor, que Ele seja o Senhor da sua vida. Muito bem, hoje no Antenados Geral vamos falar sobre fé e razão. Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui na contribuição, convido ele, que é coach, escritor e teólogo pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini. Bem-vindo ao Antenados Geral. Escritor é? Rapaz, tu nunca me deu o teu livro. Eu vou te dar o meu livro. É engraçado, isso é uma polêmica até, né? Que já teve gente que falou, você não pode se considerar um escritor se você nunca publicou um livro. Mas eu tenho escrito. Eu só não publiquei, eu tenho vários, eu vou publicar. É um prazer estar aqui novamente, isso aqui é minha casa, esse lugar é muito especial. Eu tenho como aprender muito hoje com o Bruno, com o Herbert, com o meu amigo aqui, Pablão. Muito bem, e para participar também convido ele, que é pastor, bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária, pós-graduado em pregação expositiva pela Faculdade Batista do Sul, Herbert Nogueira. Bem-vindo mais uma vez ao Antenados Geral. Obrigado pelo convite, vai ser bom a nossa conversa aqui e agradeço mais uma vez por estar aqui participando, ainda mais desse assunto que eu particularmente tenho um apego assim sobre fé e razão. Muito bem, e ele também, que é coach ministerial e life coach, Bruno Fonseca. Bem-vindo ao Antenados Geral. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos lá então, aqui para a abordagem de hoje, falar um pouquinho sobre fé e razão. É a antiga discussão entre fé e razão. Inúmeros teólogos e filósofos se propuseram a pensar essa relação. Teólogos convidaram para unir a fé e a razão na compreensão da vida, pelo qual a fé estimularia a reflexão racional e vice-versa numa relação de complementariedade. Todavia, houve posições contrárias à união entre teologia e filosofia e razão. No século XXI, na fala de muitos religiosos, acredito que a fé basta, não sendo necessário, então, o desenvolvimento do intelecto para a compreensão dos fenômenos da vida, que se apresenta sempre diante dos homens. Hoje vamos tentar entender, então, um pouquinho sobre fé e razão. E aí? O que vocês entendem? O que a filosofia explica sobre razão e a teologia sobre fé? Como é que a gente pode entender razão e fé? Se une, a razão nega a fé ou não? Como é que funciona na sua ótica, Herbert? Assim, eu acredito que primeiro a gente teria que fazer um panorama breve histórico, que seria o seguinte: a partir do século XVI, com o movimento da Reforma, e um movimento basicamente intelectual, no sentido político, no sentido teológico também, um movimento de razão. A partir de então, a partir disso vão surgir grandes doutrinas ou grandes matizes doutrinários que vão refletir a respeito da sua fé. Aí a gente tem que fazer uma diferença. Mas aqui não começa esse movimento um pouco antes? Isso, mas é porque no período medieval isso se perde um pouco. A fé se torna, a razão se torna alguma coisa só do clero, das pessoas que podiam ter acesso ao texto, né? Mas no período da Reforma, então, começa a ter essa grande ênfase na razão. E creio que a gente tem que fazer uma diferença entre razão e intelectualidade acadêmica, porque isso vai surgir um pouco depois com o desenvolvimento das faculdades e de outras coisas mais. Mas desde o início, como você bem disse, a fé cristã é uma fé racional. E, por exemplo, pegando um conceito judaico de fé, emuná, fidelidade, que é fidelidade também, né? Mas é uma fidelidade que se aprende, é uma fidelidade que se transmite. Por isso o texto diz, olha, as gerações, os pais passam para os filhos aquilo que o nosso Deus fez, os sinais e tudo mais. Então é uma fé que se aprende. E é interessante que no século XXI, talvez pelas duas guerras mundiais que a gente teve, o Martin Lloyd Jones aponta que depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra, houve um esvaziamento da razão e começou a se colocar, por exemplo, no púlpito, um incentivo ao bem-estar do próprio homem, do ser humano, ao bem-estar do indivíduo. E a partir de então a gente já não tem, por exemplo, aquelas crises doutrinárias, batismo é por imersão, por aspersão, batiza a criança ou não batiza. As pessoas
não debatem mais sobre isso porque me parece que aquele pressuposto racional da fé se perdeu. A fé se tornou um objeto de estético e sentimental. E isso está muito presente na nossa cultura, nas nossas igrejas. E falar sobre pensar a fé é muito difícil hoje. O romantismo e a relação mística na interpretação da fé, será que a gente tem uma influência grega também em relação a isso? Eu costumo sempre dizer o seguinte: a fé e a razão, elas devem caminhar juntas, elas não podem não, elas devem caminhar juntas. Porque na maioria das vezes, quando o cara ele perde, né, a questão da razão, geralmente ele vai ser manipulado pela fé. Né, conforme você colocou, é o que vinha acontecendo e é o que a gente via muito hoje acontecer. As pessoas, elas vão só pelo lado da fé, elas vão só pelo lado espiritual e elas acabam sendo manipuladas. A fé delas se tornam totalmente manipuláveis, né, totalmente um objeto, através dessa falta de razão, por elas não terem a razão para pensar na fé. Eu acho que a razão e a fé, elas podem e devem caminhar juntas, né, apenas com sentenças, vamos dizer assim, diferentes. Eu sempre costumo colocar que é necessário a gente ter uma balança para não espiritualizar o que é material e não materializar o que é espiritual. A razão, ela explica a fé também, né? Kierkegaard dizia que a fé começa quando a razão termina. Exatamente, exatamente. A gente vai entrar numa discussão muito polêmica, porque se você de fato colocar que a fé ela é explicada pela razão e que a razão e que a fé pode explicar a razão, você confunde as pessoas, porque quando você acredita em Deus que você não toca, quando você acredita em Deus que você não vê, quando você acredita num Deus que você não tem provas físicas, palpáveis, o ateu se assusta com isso, porque ele vai na razão e na razão ele não encontra resposta para a nossa fé. Então, eu acho que... Agora é interessante dizer também que a razão, ela muda, de acordo com o tempo e cultura. Mas a nossa fé não, porque a fé é uma só fé, diz a Bíblia. Então, quando você vai entender a fé, você precisa da razão, porque se a fé vem pelo ouvir, você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa buscar. E isso faz parte da divisão, de uma das divisões da razão, que faz parte da intelectualidade, onde você vai encontrar o sentido da sua fé. Agora, você não consiga explicar, o hino diz, né, que não dá para explicar Deus, você vai explicar tudo, mas o que às vezes tá, e aí? Você já tocou? Tá, mas você já viu? Cadê a prova real? Não vai ter. Essa é a nossa diferença. É a diferença de alguém que serve não pelo que vê, não pelo que tocou, não pelo que ganhou diretamente entregue-se, porque hoje você espera ganhar sempre algo desse Deus. Então eu acredito que nós podemos caminhar fé e razão, mas para mim a minha fé ela começa quando a razão termina. Porque quando a razão não explica mais, eu vou acreditar porque eu tenho fé nisso. A razão vai tentar me dizer que não, e eu vou dizer sempre que sim. Às vezes sim também a razão. A razão vai dizer às vezes que sim, mas ela vai ter um monte de contrapontos dizendo que não. E sempre vai ter alguma coisa para argumentar contra a existência de Deus. Eu acho e a minha fé ela é inabalável. Eu acho que tem que considerar só uma coisa assim. A fé cristã, ela parte de um pressuposto que a gente tem um Deus que é invisível, imutável, a gente não toca, a gente não vê, mas isso não significa que Deus é improvável. Assim, quer dizer, Deus é improvável, mas isso não significa que ele não exista. Eu gosto de uma ideia que o C.S. Lewis tem, quando ele fala sobre essa dicotomia de fé e razão, que ele diz assim, alguns ateus dizem que Deus não existe porque não pode verificar Deus, não pode provar que Deus existe porque ele não tem qualquer rastros que possa ser verificado a partir do método científico. Mas ele diz o seguinte, Deus é como um construtor de uma casa. Você vê a casa, mas quando o construtor vai embora, você não vê mais. Você vê coisas que partem do construtor, a ideia que ele tem de construção daquela casa, mas ele está fora dela. Ele fala, seria impossível você pensar que o próprio construtor seria a escada da casa, né? No sentido de que você pudesse ver dentro da casa o construtor lá. Então, da mesma forma, a gente não pode ver Deus na criação do mundo, porque Deus, ao criar o mundo, cria a partir dele, mas ele não pode ser confundido com o mundo que ele criou.
Então, nesse sentido, Deus ele é assim improvável. A gente não pode provar a partir dos métodos científicos que foram criados na modernidade, os métodos empiristas e tudo mais, para dizer Deus existe por causa disso. Aí a gente tem que diferenciar um conceito de verdade. Porque existem dois conceitos de verdade. O conceito empirista, que verdade é aquilo que eu posso dizer e explicar a partir de um método, e verdade existencial, que eu creio que Deus ele entra dentro dessa verdade existencial. Por exemplo, a verdade existencial dá conta de uma linguagem que a ciência não dá. Vamos supor, eu sou casado, minha esposa vai embora de casa, eu digo, meu mundo caiu. A linguagem em si não faz sentido, mas existencialmente ela faz. Então Deus ele faz sentido dentro do âmbito existencial e não científico. Por isso que eu digo que talvez um dos grandes erros que eu considero que os ateus cometam é tentar provar Deus a partir de um método e não a partir da existência. Porque Deus ele só pode ser percebido a partir da existência humana e não num método científico. Ninguém pode colocar Deus numa cabine e verificar Deus existe por causa disso. Mas você sabe que essa visão... Gente, eu não sou ateu, mas eu estou tentando aqui mostrar que existem dois lados da história e que a gente não pode se ater a fé como sendo superior à razão do próximo, porque eu tenho todo o direito de ser cristão e gostaria de ser respeitado, como ele tem todo o direito de ser ateu, e eu o respeito por isso. Mas eu já vi argumentos sobre essa visão de C.S. Lewis, onde o ateu diz que, ainda assim, pela existencialidade, o que você vai me provar com esse exemplo de um caso de uma mulher, de uma obra? Isso são percepções vindas de um cristão, onde você manipula suas percepções para enxergar o que você está dizendo. Mas na visão dele, ele não enxerga essa manipulação dentro do que nós somos. Porque nós estamos falando de dentro para fora dessa construção, dentro de um relacionamento, desses exemplos, essas analogias que você deu. Particularmente, eu acho o seguinte, se você quiser entender Deus pela razão, você vai se arrebentar. É por isso que quando Paulo ele diz que a fé ela não é por obras, a salvação ela pela fé não é por obras, e aí Tiago até vai fazer um paralelo da fé com obras, mas é uma obra diferente, é uma obra assistencial e não salvífica, onde você mostra que a sua fé ela é uma emuná, uma fé em ação. Você começa a enxergar que não há um outro caminho senão pela sua experiência pessoal com Deus, onde você o ama e decide tê-lo como seu Senhor. Porque a razão, ela vai me tirar do foco da minha fé, podendo me fazer crer mais, quanto na mesma proporção crer menos. A gente está falando a mesma coisa com um aspecto diferente, né? Cada um de um ponto. Por exemplo, a razão é interessante. Na Bíblia, às vezes as pessoas querem tentar desmistificar, desmerecer, desacreditar da Bíblia, mas tem muitas ações de Deus que dá para explicar pela razão. Você já viu o Adalto Lourenço? Sim. Ele fala tremendamente ali, falando sobre a criação, Gênesis 1 e 2. Interessante ele falando que a mulher saiu da costela de Adão, e é exatamente a costela é onde tem a célula tronco, a célula do clone. Ele falando também sobre o dilúvio, que não foi um dilúvio local, foi mundial por causa das placas tectônicas que receberam uma pressão que dá a entender que houve um dilúvio. Então é interessante que a Bíblia ela vai falando cenas que parecem mitos, parece até uma forma simbólica de explicar alguma ação de Deus, mas na verdade são comprovadas pela razão, pela ciência, e literalmente dá para interpretar de fato que o que aconteceu em Gênesis cremos que foi real. Eu creio realmente do que agora o que o Márcio está falando é interessante, porque vai chegar uma hora que tu vai bater e a razão não vai conseguir, vai parar. Vai parar, ela não vai conseguir é só questão explicar, de fé. porque se você, existe um erro na igreja, e aí posso até apanhar e ouvir isso, desde novinho convertido, a Bíblia tem explicação para tudo. Não tem. Não tem. Ela pode ter explicação para muitas coisas, inúmeras, mas para tudo não. Porque ela não é, a função dela não é ser um dicionário da vida de todas as questões, porque nem o Aurélio tem todas as palavras. Então ela não vai te explicar tudo. E a partir do momento em que você pega algumas coisas na Bíblia, em que
a própria arqueologia, a história não encontra respostas, a razão vai bater de frente. Então aonde você vai conseguir crer naquilo? Pela sua fé. E a razão, ela pode negar a fé? Vocês acham que a razão ela tem esse poder? Para quem não tem a fé alicerçada naquilo que ele acredita de verdade, a razão pode negar a fé a todo momento. Então, eu acho assim, aquele que não tiver, conforme ele falou, 100% convicto, né? E dentro da fé, a razão vai enfraquecer a pessoa e vai fazer com que ela deixe de Conheço ter muitas fé. pessoas que perderam a sua fé quando foram buscar respostas na razão. Eu estava no aeroporto, eu viajei muito nesses últimos dias, e anteontem eu estava em Guarulhos, e eu comprei um livro, o pastor que estava do meu lado, tá maluco, rapaz, comprar esse livro? O livro que falava assim, a tradução do Alcorão segundo não sei o quê. Comprei o livro sobre o Alcorão. Aí ele falou, mas pô, tu é um pastor, tu vai ler o Alcorão? Lógico, não aconselho ninguém a ler o Alcorão que não esteja com a fé que eu tenho. Mas eu quero ler porque eu preciso entender o que eles pensam. Pablo, eu acho que a gente tem que fazer só uma diferença, porque quando a gente fala assim, vai chegar um momento que a razão não vai dar conta e que aí entra a fé. Eu acho que, assim, particularmente, isso é um pouco, vamos dizer assim, eu diria até errado pensar isso. Por quê? Porque a gente não pode confundir método científico com razão. Porque se eu considero que o método científico, isso sim, o método científico não dá conta de Deus. O método científico acadêmico. Porém, a razão é uma coisa inerente ao ser humano. Mas peraí, qual é a razão? A razão do Pablo, a razão do Herbert, a razão do Bruno? A razão, e aí você vai ter a especificidade de cada ser para poder ter a sua própria razão. Razão não deixa de ser isso, a opinião de cada um. Exatamente. O que Você vai começar a filosofar. Então, e é por causa disso que nós temos um monte de igrejas que são verdadeiras seitas. Não, mas o que você tem que considerar não é que a fé começa quando a razão acaba, até porque o conceito que a gente tem de fé hoje é um conceito, ao meu ver, equivocado do ponto de vista bíblico. Porque do ponto de vista bíblico, a fé é ensinada. Por isso que a importância das sinagogas, a importância dos mestres, a importância dos rabinos, eles ensinavam, eles transmitiam os conceitos da lei e isso gerava fé no coração daquele povo. E como é que o dom seria? O dom seria esse presente que Deus deu, mas não como uma experiência mística, seria mesmo o dom, o ensino da fé. O ensino da fé como dom. Por isso que para Paulo a fé vem pelo ouvir da palavra. É uma coisa que se aprende, não é uma coisa que se sente. Porque desde do período medieval para frente é que surgiu esse conceito de fé como alguma coisa transcendente que está fora de mim. Como alguma coisa... Por exemplo, o conceito do Paul Tillich. Fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Só que o termo que ele usa no alemão, fé é aquilo que nos atinge incondicionalmente, porque Paul Tillich era um cara influenciado pela a teologia de Lutero, que por sua vez é influenciado por Santo Agostinho. Então para eles fé é um conceito heteronômico, aquilo que está fora que me atinge. Porém, esse é um conceito construído a partir da filosofia grega, influenciando o cristianismo. Paulo também. Não, porque Paulo era judeu. O conceito aquele Efésios. Qual? Que a salvação pela graça mediante a fé. Como é que é? A salvação pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus é graça. O que media a graça é a fé. E a fé, essa fé é a fidelidade do ensinamento de aprendizaje. Mas Paulo também difere a fé como um dom. Lá nos dons espirituais. Então é um dom, está na Bíblia, a gente não pode deixar de acreditar que Deus nos entrega esse dom. Porque então a fé, na verdade, lá no Antigo Testamento, ela só tem 2 vezes mencionadas como emuná, que é a junção de agarrar, se prender, se amarrar àquilo que você acredita. É muito mais do que acreditar em alguma coisa, é confiar. Então, hoje, o conceito de fé também, Pablo, e a gente não pode deixar de colocar isso, é que a fé hoje está naquilo que você conquista. Então, tudo hoje relacionado à fé está relacionado a essa teologia de prosperidade que hoje predomina e onde você entende que a fé é uma chave motivadora e construtora de um bem. Teologia do Kenneth Hagin. Mas só que... Preciso de um break, mas tu vai continuar no próximo bloco.